estudantes do segundo ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, tenha muito cuidado e use máscara. Lave as mãos sempre que possível, antes, depois das aulas, e arrume aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, porque nós temos que assistir a aula e fazer todas as atividades. Temos bastante coisa para aprender hoje, certo? E os materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje? O caderno ou a folha para você registrar a aula, borracha, lápis de cor e uma régua. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material. Já pegou seus materiais? Vamos começar relembrando a aula passada, fazendo a revisão. Na aula passada nós falamos de tempo cronológico e tempo histórico. Vimos que os primeiros homens observavam que depois de um período iluminado, vinha um período escuro. Em seguida voltava o período iluminado. Você sabe por que disso? Eram os dias e as noites. Um dia ele é dividido no período da manhã, tarde e noite. Durante a manhã e a tarde, o sol ilumina o céu. Durante a noite, o céu fica escuro. A passagem do dia e da noite fazem parte do tempo cronológico. Vimos que os dias são divididos em períodos menores de tempo, chamado de horas. E a Vivi fez uma pergunta bem interessante. Você sabe quantas horas tem um dia? Onde será que posso encontrar essa resposta? Um dia tem a duração de 24 horas. E para isso existem os relógios que marcam também os minutos e os segundos. Isso também faz parte do tempo cronológico. E a Vivi fez mais uma pergunta. Você sabe como podemos contar os dias? Vimos que podemos contar os dias pelo calendário. E com o calendário podemos ver também em que ano estamos, em que mês, em que dia da semana e até o número correspondente a esse dia. Isso também faz parte do tempo cronológico. E aprendemos com a Vivi sobre o tempo histórico. O tempo empregado pelos historiadores é o chamado de tempo histórico. Ele possui uma importante diferença do tempo cronológico. Enquanto os calendários trabalham medidas exatas e proporcionais de tempo, a organização feita pela ciência histórica leva em consideração os eventos de curta e longa duração. Então, o calendário tem períodos exatos, tem a data. O tempo histórico tem a ver também com o tempo cronológico, mas tem acontecimentos que marcam a nossa história, como guerra, eleições, nascimentos, mortes, casamentos, entre outros, até algo inesperado, como essa pandemia do coronavírus. Tudo isso marca a nossa história e a história da humanidade, e isso é tempo histórico. E também aprendemos sobre a linha do tempo, que é uma maneira de organizar os acontecimentos mais importantes, tanto da história como na vida de uma pessoa, certo? Tudo isso a gente viu na aula passada. Agora vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é a aula número 3 e nós vamos falar sobre minha rotina, sobre a sua rotina. E você sabe o que é rotina?
é o hábito de fazer sempre as mesmas coisas. Uma rotina é composta por atividades que devem ter planejamento e organização. É claro que às vezes aparece uma coisa inesperada e a gente tem que dar conta, certo? Mas nós vamos falar dessas atividades que têm planejamento e organização. Então pegue lá o seu caderno, você vai registrar a aula, a data que você está assistindo essa aula 3 de História, e vai escrever o tema, Minha Rotina. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Já registrou a aula? Lembre-se de sempre registrar a aula, fazer as atividades e daí levar na escola, certo? Nós aprendemos na aula passada sobre o calendário e a Vivi veio trazer uma informação bem importante sobre o Sistema Oficial de Medida de Tempo. O calendário marca os anos, os meses, as semanas e os dias. O calendário mais utilizado no Brasil é o calendário cristão, que também é utilizado em outros países. E olhem lá na tela. O calendário cristão começa no dia 1º de janeiro, vai até o dia 31 de dezembro. São 365 dias e 12 meses. Vamos ver quais são esses meses? O mês 1, janeiro, 2, fevereiro, 3, março, 4, abril, 5, maio, 6, junho, 7, julho, 8, agosto, 9, setembro, 10, outubro, 11, novembro e 12, dezembro, certo? Então aprendemos um pouquinho aí sobre o calendário. E olhem lá mais um recadinho da Vivi. Além do calendário cristão, existem calendários diferentes. Vamos conhecer o que é usado pelo povo indígena Pataxó?
Os pataxós, eles vivem aqui no Brasil, em diversas aldeias, principalmente no extremo sul do estado da Bahia e no norte do estado de Minas Gerais. E olha como é o calendário deles. Os povos indígenas também têm uma maneira própria de marcar a passagem do tempo. Para alguns desses povos, a passagem do tempo está relacionada com a agricultura ou fenômenos naturais, como a chuva, o frio. Nesses calendários, eles também utilizam os meses, porém, para cada mês, eles destacam um acontecimento importante. Vamos ver o que quer dizer cada mês? No mês de janeiro, é o mês do preparo do solo para o plantio do feijão. Em fevereiro, é o mês do plantio do feijão. Em março, é o mês da capina. Capina, o que é isso, professora? Capina é revolver a terra, tirar os matos, certo? No mês de abril, tem a festa do Auê. Nossa, professora, que festa é essa? É uma festa que significa amor, união e até a espiritualidade deles com a natureza. No mês de maio, é o mês da colheita do milho. De junho é o mês do frio. Em julho, mês do curso dos professores indígenas. Em agosto é o mês da volta às aulas. Opa, diferente do nosso, né? Que voltamos em fevereiro, eles voltam em agosto. Setembro é o mês do preparo do solo para o plantio do milho. Outubro é o mês do plantio do milho. Novembro é o mês das águas, que é o mês que tem mais chuvas lá na região deles. E em dezembro é o mês da manga e do jambo. Manga eu sei o que é, e jambo. Jambo também é uma fruta que eles utilizam bastante lá, certo? E agora nós vamos fazer uma atividade, certo? Desenhe ou escreva um acontecimento importante para cada um dos meses do ano. Você pode marcar acontecimento como as férias, o início das aulas, seu aniversário ou de alguém de sua família, certo? Feriados importantes, carnaval, Páscoa, Natal, certo? Esses acontecimentos também fazem parte da sua rotina, porque você espera chegar aquele mês até com muita ansiedade para que aquilo aconteça. Você pode escrever o nome do mês ou um número. Lembra que a gente falou que cada mês tem um número? Pode só fazer um número e fazer ou o desenho ou a escrita, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí, já terminou? Se você não terminou agora, pode terminar depois. E até mesmo, não lembrei o que tem nesse mês. Pode perguntar para o pai, para a mãe ou para o responsável e fazer depois, certo? E a Vivi veio fazer uma pergunta para vocês. O calendário também mostra os dias da semana. Você sabe quais são eles? E você lembra quais são os dias das semanas? Se lembra? Beleza. Se não lembra, vamos recordar? Os dias da semana são domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Recordou? Agora me fale desses dias. Quais os dias que você vai para a aula? Vamos lá? Vai para a aula ou assiste as videoaulas na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. Então, esses 5 dias são dias que você tem um compromisso de estudar. E desses dias, quais são os dias de descanso? Que não tem aula não, até que se tiver alguma atividade você até pode fazer. É o domingo e o sábado, também conhecido
como o fim de semana, certo? E olhe lá o que a Vivi veio recordar. Na aula passada, nós aprendemos que o relógio marca as horas, os minutos e os segundos. Fizemos até uma atividade para você marcar o horário que você acorda, que você come, café da manhã, almoço, janta, horário que você toma banho, que estuda, que brinca e até o horário que você dorme. Isso tudo faz parte da sua rotina. E como você cumprimenta as pessoas no decorrer do dia? De manhã, você fala bom dia. Depois do almoço, boa tarde. À noite, boa noite. Durante nossa manhã, tarde e noite, também temos algumas rotinas diárias. E a Vivi veio com mais um recadinho pra gente. Agora, vamos fazer uma atividade. Aparecerá várias situações e você deve dizer se isso acontece em sua casa de manhã, de tarde ou de noite. Essa atividade não precisa registrar no caderno, é para você pensar e responder. Manhã, tarde ou noite, certo? Vamos lá? Qual o período que você estuda, que faz suas atividades escolares ou assiste às videoaulas? É de manhã, que está lá de azul, de tarde, que está de verde, ou de noite, que está de amarelo? Agora, cada um vai responder aí. E em cada lugar, em cada casa, em cada aluno, vai ser uma resposta diferente. Estudar também deve fazer parte da sua rotina. Vamos para outra? Qual o período que os adultos da sua casa vão trabalhar? É de manhã, é de tarde ou é de noite? Ah, pode ser mais de um período. Por exemplo, eu trabalho de manhã e de tarde. O pai pode trabalhar no horário, a mãe em outro. Então, em cada casa, em cada lugar, também vai ter uma resposta diferente. Então, isso também, o trabalho para essas pessoas também faz parte da rotina. E qual é o período do dia que você mais brinca? É de manhã? É de tarde ou é de noite? Para as crianças, o momento de brincadeiras também tem que fazer parte da rotina, certo? Mais um. E qual é o período que a família realiza o serviço doméstico, como varrer, limpar a casa, lavar louças e roupas, entre outros? Fazem isso de manhã, de tarde ou de noite. Limpar a casa, colocar tudo no lugar, também deve fazer parte da rotina. E a rotina fica muito mais fácil se a gente tem tudo organizado. Outra imagem aí para você pensar. Qual o período do dia que você assiste televisão? Mas pense, não é só por causa das aulas. É quando assiste televisão para aproveitar aquele momento de lazer. É de manhã, de tarde ou de noite? Momentos de lazer como assistir TV, passear ou até não fazer nada também devem fazer parte da rotina, certo? Mais um. Qual é o período do dia que você e sua família se reúnem para se alimentar? É de manhã, é de tarde ou é de noite? Alimentar-se é bem importante e é ter horário certo para comer. Isso deve ser parte da rotina, certo? E tudo isso que a gente viu, estudar, trabalhar, brincar, assistir TV, limpar a casa, comer, são atividades cotidianas. Ou seja, atividades cotidianas e rotina são a mesma coisa. Agora vamos ver as fotos de acontecimentos da vida do meu filho Matheus. Olhem lá na tela. Em 1998,
nasceu em 7 de abril. Em 2001, começou a estudar. Em 2003, ele ganhou o Spike, um cachorrinho. Em 2006, foi estudar na Escola Municipal Ivaiporã, que também fica aqui em Curitiba. Em 2007, ele andou de trem. E em 2012, foi estudar na Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli, que também fica aqui em Curitiba. Em 2015, ele foi estudar no Colégio Estadual Newton Ferreira da Costa. Em 2016, ele viajou de avião pela primeira vez. Em 2017, ele passou no vestibular. Em 2019, ele fez estágio no MAI. MAI, professora, o que é isso? No Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná. Então, vimos aqui acontecimentos da vida do Mateus. As imagens mostram coisas que já aconteceram na vida do Mateus. Essas lembranças fazem parte do passado dele. Passado, professor, o que é isso? Passado é tudo que já aconteceu. É um tempo que passou e deixou de existir. Do passado a gente guarda algumas recordações, como fotografias, vídeos, objetos, certo? E agora vamos ver o presente. O presente é o que estamos fazendo agora. Eu agora estou aqui dando aula para vocês. E vocês o que estão fazendo? Vocês estão assistindo a aula e fazendo as atividades. Então, o presente é o que está acontecendo neste momento, certo? E o futuro é tudo aquilo que não aconteceu e ainda virá. O que vai acontecer e como vai acontecer, nós não sabemos. Isso se chama futuro. Agora vamos pensar. Passado foi o que aconteceu ontem. Presente é o que acontece hoje. E futuro é o que acontece amanhã. Guarda isso aí na memória. Agora nós vamos fazer uma atividade que a Vivi trouxe para nós. Observe essas fotografias. Qual delas você acha que representa melhor o passado, o presente e o futuro? Eu vou dar um tempo aí para você observar as fotografias e ver qual que você acha que é do passado, qual que é do presente e qual é do futuro, certo? Que representa melhor.
E daí, olhou bem as fotografias? O que você acha que representam melhor o passado, o presente e o futuro? Vamos lá? Olhem a primeira imagem. Aparece ali um robô servindo um lanche, um café. Você acha que tem a ver mais com passado, presente ou futuro? Eu acho que tem a ver mais com o futuro. Você achou a mesma coisa aí? Apesar que a gente sabe lá se o futuro vai ser assim, né? Como a professora falou, o futuro a gente não sabe como vai acontecer. A gente ali está imaginando. E a segunda, uma imagem um pouquinho amarelada, com umas roupas diferentes, maneiras diferentes até de se portar na hora da foto. Você acha que tem a ver mais com o passado ou com o presente? Eu achei que tem mais a ver com o passado. Se você colocou isso daí também, tamo junto. Agora vamos ver a última. A última tá bem fácil, né? O pessoal de máscara. Tudo por causa dessa pandemia do coronavírus. Isso tem a ver com o nosso presente. E a Vivi trouxe outra atividade para nós realizarmos. Vamos ver? Agora vamos fazer uma atividade que tem a ver com os dias da semana. O passado, o presente e o futuro. Elas também estão relacionadas com as videoaulas. Essa atividade você não vai precisar escrever, mas precisa pensar, recordar, certo? Ontem eu assisti aula de... Ontem já foi o passado, que já aconteceu. Você lembra que aula que você assistiu ontem? Se você falou que assistiu a aula de língua portuguesa, acertou. Se você falou que assistiu a aula de matemática, também acertou. E também teve aula de educação física. Acertou! Essas então foram as aulas que aconteceram ontem. E lembra que a professora falou? Ontem é o passado, que já aconteceu. Vamos continuar? Hoje vou assistir a aula de... Agora você está assistindo a aula de história. E depois da aula de história, tem aula de arte. Presente é o que está acontecendo agora, o que está acontecendo hoje. E amanhã você vai assistir a aula do quê? Se você falou ensino religioso, acertou também. E geografia também. Amanhã é o futuro, é o que ainda vai acontecer, certo? O que aconteceu ontem, hoje e amanhã, tudo isso faz parte da nossa rotina. O assistir aula faz parte da sua rotina, certo? E agora nós vamos fazer uma atividade escrita lá no seu caderno, na sua folha, certo? Desenho que se pede. Você vai dividir então em 3 partes. Na primeira, algo que você fez ontem, que é o seu passado. Na segunda, algo que você fez hoje, que é o seu presente. E na última, algo que você quer fazer amanhã, que é o seu futuro, certo? Então você vai fazer um desenho para cada um, para o passado, para o presente e para o futuro. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
Então já terminou? Se você não terminou agora, pode terminar depois. O importante é fazer todas as atividades. E a nossa aula terminou. Aprendemos muito sobre as nossas rotinas hoje, certo? Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!